o bom pastor. Em verdade vos digo: quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Mas não segue o estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu pai me conhece e eu conheço o pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, porque os escutais vós. Outros Uhum. diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Deus e seu pecado permite nos Deixa eu. cultuar no culto. Vamos Pode falar. refletir. Vamos pensar na palavra vontade. Se a gente for ver a palavra vontade, ela tem um significado de cegueira. Uhum. Por quê? Porque quando. Seja feita a vontade de Deus, segundo no céu, como no céu, assim como na terra. Tá, mas por que que as pessoas que estão no céu estão cegas e as que estão lá na terra conseguem enxergar livre facilmente? Entende? Talvez seja isso. Então a vontade que está sendo feita no céu, talvez não seja a vontade que está sendo feita na terra. Ou a vontade que está sendo feita na terra está sendo feita a vontade no céu. Ou seja, se o céu está cego, a terra se encontra cega. Se a terra como é que eu falei de primeira vez? A terra estava como? Pois é, a terra estava enxergando. Se a terra está enxergando, talvez é porque o céu está lotado de pessoas que querem enxergar demais. E eles estão todos voltados para o céu. Talvez seja essa a vontade feita pelos homens da terra. Porque os homens da terra o tempo todo querem aniquilar a vontade de Deus, usurpar a vontade de Deus, colocar a vontade de Deus em segundo plano para atinar, não, para aponderar, apossar daquilo que Deus sempre o fez, que foi dar-vos a liberdade para que a liberdade seja a parte menos ostensiva de tudo aquilo que a gente fala como fé. Mas por que que a fé está sendo feita tão como parte daquilo que a gente já não aceita como vontade de Deus? Talvez seja essa a reflexão. A reflexão aqui que Deus quer pôr é que a gente tenha olhos para conhecer o amor de Deus. Porque o momento que Jesus Cristo conduz as suas ovelhas para a porta, ela faz com que as ovelhas despertam e abrem os olhos para que o amor se manifesta entre eles.
Entende? É, Então, só é feita a vontade de Deus porque Deus conduz as ovelhas para o caminho certo. mas aí Entende? fala, lá os ladrões entram na sua casa livremente, expõem a sua fé, aquilo que de melhor você tem, e tenta colocá-lo contra a parede para que ele seja aceito no reino do céu, ou que ele seja a ascensão de todos os céus. Ou seja, o homem quer para si aquilo de que ele já não tem posse, ou não é posse dele. Porque se um dia ele teve posse, talvez porque livremente ele teve o açoite de liberar maledicências, é, mover pouca. Porque assim, as pessoas. Quem move montanhas? Quem que é essa frase? É Moisés? Não, Deus mesmo. Pois é, a fé move montanhas, né? E por que só Deus faz a fé, só Deus tem a fé de fazer as montanhas moverem? Porque tudo pertence a Ele. Isso tudo pertence a Ele. Mas Os isso que é uma tentam o metáfora para tirar, dizer que os a, que tentam os tiraram, talvez seja aqueles que ainda não acreditaram em Deus. Mas por que passaram a não acreditar em Deus mais? Entende? Deus sempre vai fazer essa pergunta, mas você chega a um momento em que Deus fala: não, a justiça existe para todos, mas não fujam da lei, não fujam daquilo que Deus fala como princípio daquilo que a gente vive, para que na terra a gente esteja respeito, exista respeito e exista a harmonia entre os seres. Não é que agora a harmonia entre os seres é só a natureza, entende? A natureza está de fato degradada porque o ser humano é um ser degradado. a serpente. Ou a verdade, igual você falou, a serpente fala isso, que a natureza tá degradada. Mas a natureza nunca teve em estado de declínio. Porque se a gente fala da decomposição, talvez seja um estado, um ciclo natural das coisas. Fotossíntese, decomposição, o crescimento, a terra fértil. Então, a infinidade de coisas que existem dentro da natureza talvez seja algo que Deus conseguiu enxergar, ou Deus nos deu, porque Deus é invisível, ninguém o vê, ninguém o enxerga, e quando o enxergam, acredita que eles mesmos são Deus, entende? Mas por que as pessoas insistem em falar que existe Deus? Porque existe realmente um Deus. E Deus, não é que Deus vai libertar Não tem, agora se você fez não, algo não, contra as leis, sabe? não tem aquela conversa de que Deus não escolhe. Uhum. Deus usa as pessoas diariamente. Então não importa se ela é prostituta, se ela é ladrão, se ela é impostor, cobrador de impostos. Um evangelista mesmo aqui era cobrador de impostos. Deus usou ele para que fizesse essa transformação, porque ele era incrédulo, ele não acreditava. A incredulidade dele fez tocar na ferida de Jesus, assim como Mas Tomé. agora Tomé, abrir os ouvidos e falar: Deus, porque meu pai, porque como servo de, de, de tudo aquilo que transforma, nos deu a coisa menos expressiva, que é a vontade do seio na qual as pessoas se encontram, que é o seio da, 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 da pior coisa que poderia existir. Sabe, as coisas estão expressas em pequenos detalhes, mas talvez esses detalhes estejam escondidos para que Deus tenha um pouco mais de paz e um pouco mais de cuidado quando for ver as coisas. Deus não vai antecipar, Deus não vai antecipar, Deus não vai anteceder, Deus vai entender que talvez o que deve ser feito vai ser feito de acordo
o tempo de acordo com o tempo. O tempo, tudo é questão de tudo é o tempo que fala, tudo é o tempo que fala o tempo todo. Mas o que está favorável agora? As coisas estão em mudança. A dor às vezes vem para nos ensinar como Einstein, lição. Einstein fala que o mundo é uma transformação, né? Mas o que é transformar? Sabe? Mudar. Mudar, não é É mudar. mudar. Transformar é transgredir na lei, entende? Esse é o sentido de transformar, transgredir na lei. Essa é a verdade. E assim, seja dita como for, talvez ou não, por que a gente persiste tanto em ainda acreditar que de alguma forma a gente pertence a algo que é maior do que a gente mesmo? Essa pergunta se espelha talvez na necessidade de você mesmo estar diante de algo que às vezes não favorece tanto a você e você permite tanto que essas coisas se degradam. Mas por que a gente pede socorro às vezes na vida? Porque necessariamente a vida nos direciona para o lado mais aberto, no lado mais formal. Mas por que você insiste tanto em falar que as coisas agora vão se favorecer através daquilo que eu falar? Entende? A questão não é essa, a questão não é agora quem vai ter mais poder ou quem vai querer estar mandando tudo, sabe? As coisas não é decidida de acordo com a sua ignorância ou com aquilo que você diz respeito ou aquilo que você planeja. Porque se está no plano de Deus, talvez seu plano só seja alguma coisa da sua cabeça muito ilusória, muito fantasiosa, sabe? Sua cabeça talvez só seja fantasiosa demais e tá aí se alegrando com coisas que sejam pesarosas, coisas que talvez não sejam necessárias, incabíveis, inconcebíveis. Não sei, talvez você fala de uma criança como uma criança não fosse uma dádiva de Deus, um presente de Deus, sabe? O hoje, o agora, o presente, talvez seja aquilo que a gente convive com o melhor aspecto, é explicar o nascimento, sabe? Então a gente entende que algumas coisas têm que ser respeitadas. Mas e aí? Quem foi o primeiro a estar aqui? Por mais que foi você, por mais que tenha sido alguém que talvez tenha essa vontade, mas por que as pessoas agora, quando se diz respeito à essência, à natureza, se diz tão degradada diante dela? Se degradam, se desmoralizam, se definham, Porque age de aí acordo com a prioriza, carne. aí necessariamente prioriza aquilo que eles de melhor têm, que é a vontade de ser Deus, porque nunca Mas viram. aí é uma E pessoa quando soberba, viram, né? talvez viram coisas que outras pessoas falaram. Ou seja, por que Deus apresenta numa figura tão diferente hoje e as pessoas veem ele de várias formas? Entende? Porque talvez Deus é a imagem e semelhança de tudo que está à nossa volta. E tudo que está à nossa volta é presente daquilo que a gente vê e daquilo que as pessoas conseguem enxergar. Mas as pessoas conseguem enxergar porque talvez o céu esteja aberto e esteja claro. Porque quando chega a escuridão, ninguém sabe como é, cara. As estrelas iluminam, mas as estrelas iluminam lá, ó. Só se tiver um telescópio, estiver vendo esse telescópio aí e vendo as coisas. Mas as estrelas não iluminam, não. As estrelas estão iluminadas. São pontos que nos levam a chegar até outros lugares. São pontos que nos levam a um lugar que talvez não seja só o da escuridão. Entende? Se a gente pensa Jesus no nascimento dele nem talvez tenha sido isso tudo. A Bíblia nos fala coisas às vezes que são mentiras, ou os pastores, ou os sacerdotes. Então, acreditar que Deus existe não é estar presente em uma igreja, não é estar presente em outra coisa, mas também não é virar hippie, não é virar alguém que socialmente entende que as coisas provêm de algo que talvez seja o rumor da natureza. Então a gente não vive de rumores, entende? Porque os rumores só dizem aquilo que os espectadores talvez apreciem. Mas o apreciar talvez seja uma elegância que necessariamente vem daquilo chamado moeda, que é a distribuição falsa do valor de que aquilo que a gente dá pelas coisas. Então o falso acreditar, o falso atentamento para as coisas, talvez seja uma desilusão e um afeto descomedido, ou basicamente aquilo que você alude como sentimento superior ou maior. As Mas coisas se o desfazem. atentamento pelas coisas
como você diz, Deus está em tudo, é mais saber que nós somos passageiros aqui nessa terra. E pensar que A viagem é longa. que o que a gente deixa aqui é o que a gente vai colher quando a gente atingir a vida eterna. Então, se eu faço bem para uma pessoa aqui, ou se eu uso do meu sentimento para amar, para dizer... Por exemplo, você tem uma família agora. Você tem uma família. Eu busco ouvir a pessoa você tem para uma que família. ela me passe uma mensagem Você tem uma positiva. você tem uma família, só que essa família não tem conselho. É uma família deprimida, uma família assim encantada com o mundo da ilusão, mas pensa que de algum modo a realidade se acorda depois de uma noite boa de sono, ou de um dia que o sol esclarece tudo, sabe? O sol quando esclarece tudo é quando você imagina que talvez você vai fazer de tudo para melhor, para tudo de melhor para que Deus seja ouvido, ou para que Deus, como você mesmo se acha Deus, seja você quem será ouvido. Não sei. Por que as pessoas acham que o melhor dia é o amanhã? Porque ele talvez tenha uma nova chance. Mas por que a nova chance dele está espelhada naquele sonho de que talvez vai alcançar tudo? Mas se a gente for ver na Bíblia, tem uma passagem que fala: sede santo como vosso Pai é santo. Então a gente busca a perfeição. Mas as inverdades estão aí, cara. As gente, escritas não são totalmente corretas, não. A gente tenta ser humilde para começar a aprender o que o outro tem para nos ensinar. E a gente só consegue isso através da paz que Deus nos transmite. E quando isso acontece com a gente, é porque o nosso estado de natureza mudou. A gente já não reclama de uma dor, a gente já não reclama de um pesadelo, a gente já não reclama de uma falta de dinheiro, porque a gente sabe que se o nosso ato de fé, ou a nossa ação está fazendo valer, nós futuramente seremos recompensados, pois aquele que é justo não fica sem pão, pois ele sabe onde ele deposita as suas delícias. Você sabe aquela lamentação que o pão deveria ser um croissant? Que você deveria estar em Paris alegre e feliz, enquanto você acha que talvez a riqueza seja o lado mais especial da vida? Talvez seja isso. Você passa pela pobreza uma vez na vida e acha que ser pobre é ruim demais. Entende? E aí? Você vai estar falando do quê? Você não é só uma pessoa mimada? Você pobre já sendo mimado? Sei lá, as pessoas têm responsabilidade. Você acha que agora o dinheiro vai seduzir e vai deixar as pessoas ir atrás dele? Lógico que vai, porque o dinheiro seduz. A gente aqui tá para aprender com o outro. A gente não tá aqui para dizer que o outro ele faz... a gente fica meio assim... chateado, mas descolocado das coisas. Porque as injustiças, a gente tem que aceitar elas, porque se a gente não aceita, a gente não entende o nosso propósito aqui. Porque se a gente entende o nosso propósito aqui, o outro, como você se refere aí, vai ser uma ponte para você. Ele não vai ser um alvo para você de flechas, entende? Porque o outro também tem a sua força de proteger, o outro também tem os seus recursos para se proteger. Então, quando a gente entende que as pessoas não são mais inimigas nossas, mas sim é uma fonte de esperança, pois ela pode dar o melhor, dar o melhor dela pelo bem da humanidade, a gente consegue entender que
eu também posso melhorar, eu também posso buscar. Mas sabe o que é interessante no filho de uma puta? Que o filho da puta, quando faz a coisa desnecessária, quer desculpa sempre. Ele nunca aceita que o erro é dele, sabe? Aí ele vai achar que tá certo porque tá possuindo as coisas, porque tá por cima. Então não é um dever dele mesmo achar que ele acha que é a melhor pessoa. Então necessariamente você vai se sentir retraído, você vai se sentir uma pessoa acuada. Então se você tá acuado agora, é porque uma pessoa má, medíocre, passou agora a te ver como uma pessoa que merecidamente deve estar nesse estado. Por isso que você é mal, por isso que você é ruim. Por isso que você não merece nada do que tem na Terra, entende? E quando a gente escuta isso, talvez é porque é a lição mais bem dada. E entender isso talvez seja necessário para que as pessoas cresçam. Ou para que as pessoas pelo menos falem assim, não, agora você merece perecer, você merece tá na pior. Porque você é a pior pessoa que eu já vi. Porque você já é a pior pessoa que eu já presenciei. Bem, acho que quiser, mano. A gente está na Terra para aceitar aquilo que deve ser aceitado. Mas se as coisas forem se desviando do caminho, se for desviar para o caos, talvez Deus não esteja aí para atender, não. E não é escolhendo capitalismo para poder fazer merchan e fazer os outros acreditar que isso é só um pedido de uma propaganda para que você tenha mais atenção naquilo que você anda fazendo. Talvez seja seu engano, achar que que Deus faz é achar outra coisa, sabe? Vamos falar assim, você se intitula Deus, você se intitula isso. Para conversar comigo pelo menos um segundo quando eu tiver com um pensamento elevado. Talvez você conheça alguma coisa, talvez você não conheça, sabe? A gente fala da eternidade, mas por que a eternidade parece só um céu limpo, um céu claro, um céu azul? Por que a eternidade não é um chão de terra, onde a poeira é batida, Eternidade pra gente é o onde que um deixa vento, saudade, entendeu? onde um vento bate nas folhas e te levam a voltar num passado que talvez seja seu ou não seja, sabe? Escolher as plantas certas, escolher as pessoas certas, escolher tal coisa, sabe? As coisas são feitas assim, de forma delicada, mano, caridosa. Mas aí você pega um idoso na rua, o idoso te olha com cara mal, o idoso te olha te maltratando, aí ele vai falar, não, a culpa é dele, porque ele é Deus, sabe? Porque ele consegue ver todas as coisas e eu não. Mas eu sei ver também, eu sei ver. Aí ela tem isso nela. Deus vê tudo e ainda fala que eu não vejo nada. Sabe aquela coisa interna dela que só ela possui? As pessoas são tristes justamente por isso, porque não aceitam. Aí falam que é Deus e acham que é alguma coisa porque é necessariamente que é o pior do outro. E quando que é o pior do outro é porque ele realmente perdeu. Porque realmente ele se encontra na pior. E ele vai acreditar para sempre que ainda vai ter um lugarzinho dele. Mas isso é engano, isso é achar que ele ainda está por cima. Sabe? Ainda achar que necessariamente a guerra vai ser feita para que alguns morram e outros sobrevivam. Pelo contrário, né? Pelo diferente. Talvez você ache que está vivo, mas às vezes está morrendo aos poucos. E vai perceber isso com longo ou pouco tempo, mano. Vai depender daquilo que você achar que é prioridade. Então dê a prioridade para aquilo que você acha de melhor para você mesmo. Porque as pessoas vão encontrar a verdade, sabe? Isso fala um pastor. É igual a palavra disso aí, ó. O pastor apacenta sua ovelha conforme dá o trigo, né? Conforme dá o pasto. Então as pessoas vão acreditar que vão pastar aí para sempre, sabe? Deus não fala isso, cara. Deus não fala isso em momento algum. Mas a palavra de alguns falam. E necessariamente essa palavra não é de Jesus. Por que a Bíblia é só Jesus o tempo todo? Sabe, o Jesus teve discípulo, mas não todo ensinamento foi de Jesus. Existia maldade, existiam as pessoas que não tinha o respeito, não tinha o brilho, não tinha a luz do céu. Por isso elas passaram a acreditar em coisas piores. Ou talvez porque antes já vieram com esse pior deles mesmo. Então eles acreditam veemente que isso é a melhor força para que possam conceder alguma coisa.
sabe? Contrariei alguns para que eles estejam, pelo menos, com vantagem e talvez elimine aquele que de pior, que de menos tem perto dos outros, sabe? Talvez seja isso basicamente. Então algumas pessoas insistem nisso. Sabe quando você olha para uma pessoa e essa pessoa tem no rosto dela claramente que é uma pessoa vil, uma pessoa, um vitupério, depois não sei o que lá, gaba do toco, essa pessoa vive gabando do toco que ela é. Vive gabando e nunca sabe que é um toco. E se sabe, vive com a cara de madeira, né? Isso que é legal, vive com a cara de madeira. Então, assim, aceitar as coisas como ela é, vem de acordo com aquilo que você tá ali agora, né, mano? Pra você seja isso. Então, deixa a vida levar o léu, né? Não tem aquela camarão que dorme a onda leva? Talvez você seja a onda, né? O camarão é só aquele que tá lá vivendo no mar. O camarão nada, né? O camarão é aquele que vende na praia e que todo mundo joga no mar, sabe? Se eu jogar um camarão no mar, lógico, um camarão morto assim, lógico que ele vai ser levado, sabe? Talvez o significado das coisas voltem para vários outros tipos de interpretações, mas a interpretação é sua, cabe você fazer. Não é eu que decido as coisas, não é as outras pessoas que vai mandar você fazer algo. Cada um tem aquilo que de melhor se reconhece. E se não reconhece ou se conhece talvez, é porque talvez você aceite algo que seja menos que você. E sabe o que é a felicidade de um ser humano que é que é mau? Ele achar que tudo deve ser para ele, sabe? Isso é o pior. Então é isso. Pode